Agora 10h15, segunda de duas, programa Café Duplo, Rádio Santiago. Estamos no FM 98.0, também pode escutar-nos na internet em santiago.fm. Ora, já há algumas semanas atrás que eu estava a tentar trazer ao programa o José Manuel Castro Lousada. Vamos então ao seu encontro via Skype. José Manuel, boa noite, está-me a ouvir? Boa noite, António, estou a ouvi-lo 5x5. 5x5, e eu estou a ouvi-lo 10x10 também aqui, José Manuel. Boa noite. Viva. Olá, António, boa noite aos caros ouvintes e tenho muito gosto em participar no seu programa Café Duplo, que desconhecia completamente, mas vou passar a divulgar, tenho muito gosto. Era bom que divulgasse, tem muitos amigos no Facebook. Obrigado. Aliás, é através do Facebook que nos conhecemos. O Zé Manuel faz muitas publicações sobre o terrorismo, sobre as questões geopolíticas e estratégicas, enfim, mais daquela zona do Médio Oriente, mas não só, de onde vem, digamos, ou pelo menos se tem vindo a haver uma unanimidade de opinião em que aquela zona de facto é ou estará na origem de muitos conflitos. Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas o Zé Manuel aqui é o homem para falar destas coisas. No entanto, tínhamos combinado já da parte da tarde para o lançamento um pouco da conversa. O Zé Manuel gostaria muito de nos falar de 2 livros, certo? Sim, gostaria de lhe falar em 2 livros, mas se o António me permitisse, eu fazia uma introdução brevíssima sobre como é que eu tive contacto com esta situação do jihadismo. Estava-me a esquecer dessa parte. Embora pela rama, claro, não é? Sim. Eu, como lhe referi, servi nas tropas paraquedistas durante bastante tempo. É paraquedista, não é? Fui oficial paraquedista. Okay. Agora exerço advocacia e sou jurista, mas o grosso da minha atividade profissional foi efetuada nas tropas paraquedistas. E apesar de, neste momento, estar um bocado afastado da vida militar, a situação no Médio Oriente é atualmente um dos meus temas de leitura recorrente. Eu fiz várias coisas na minha carreira e entre elas está uma comissão de serviço de 2 termos na ex-Jugoslávia. 2 termos porque foram 2 períodos de 6 meses, mais propriamente na Bósnia-Herzegovina. Em 95, quando eu cheguei ao terreno, existiam 3 centros de coordenação da missão de observadores da União Europeia na Bósnia. Um era no norte, em Tuzla, e era chefiado por um brigadeiro inglês. Um mais a sul, em Mostar, era chefiado por um coronel espanhol. E eu chefiei o centro de coordenação central no cantão Zenica-Doboj e tinha sede em Zenica, e foi aqui que tomei contacto pela primeira vez com as complexidades e os milindres das relações internacionais. A minha área de responsabilidade, à data, era a área que eu cobria para a União Europeia, era a Bósnia Central. Era uma área maioritariamente muçulmana, onde estava baseada uma unidade bosníaca que tinha absorvido umas centenas ou milhares de jihadistas que lutavam contra sérvios e croatas ao lado das forças do então presidente Alija Izetbegović. E isto foi no ano 1995, ainda antes da assinatura dos acordos de Dayton. Mas naquela altura não me apercebi que aqueles mujahideen, embora eu soubesse que eles estavam lá e eles constassem dos nossos relatórios diários e semanais, mas não me apercebi então que aqueles combatentes islâmicos eram a segunda vaga daquilo que hoje se chama a Internacional Jihadista. Ou seja, a primeira vaga tinha combatido os soviéticos no Afeganistão a partir de 79. E a terceira, mais tarde, depois da segunda vaga na Bósnia, foi aquela que ajudou a destabilizar o Iraque no pós-2003, a Líbia em 2011 e logo de seguida a nossa tão conhecida Síria. E após esta introdução eu falaria então daqueles livros que o António me... Mas antes Zé Manuel, surgiu-me uma curiosidade, é que nunca me tinha passado pela cabeça que nesse conflito já vai há mais de 20 anos, não é? Sim. Que andassem por ali os mujahideen daquela gente ali do Afeganistão, creio que essa gente vem dali, daqueles lados, não é? Paquistão, para aí, não? Sim, aquilo eles deslocavam-se em função das necessidades, mas havia uma divisão entre eles. Uns eram jihadistas internacionais, sei lá, da Arábia Saudita,
do leste, do norte da África, e outros eram jihadistas locais, portanto não tão radicalizados, não tão extremistas, não tão seguidores daquilo que hoje é o wahabismo e o salafismo, que poderemos falar mais detalhadamente para a frente. Muito bem. Mas eu queria dizer o seguinte, é que o fim da Guerra Fria, vencida pelo Ocidente, tinha trazido a esperança de uma nova ordem internacional e previsões... O tal fim da história, é isso? Ainda não, vou introduzir essa parte. Okay. É que, repetindo, o fim da Guerra Fria, que foi vencida pelo Ocidente com um forte patrocínio dos Estados Unidos da América, tinha trazido a esperança de uma nova ordem internacional e previsões de que a economia, a geoeconomia, substituiria a geopolítica como força motriz da política internacional, atirando aquela para o caixote do lixo da história. Ou seja, dizendo isto de outra maneira, segundo alguns especialistas, o fulcro da política internacional passaria a ser condicionado pela globalização e pela geoeconomia. E os elementos tradicionais do poder de uma nação, como sejam a posição geográfica, o poder militar, a forma de governo, a população, o poder económico e industrial, seriam substituídos pelas relações comerciais, pela cooperação ambiental, pelas redes de informação, etc, etc. Seria um mundo cada vez mais interdependente, cada vez menos vulnerável aos conflitos militares e políticos. Isto era o que se pensava que viria a acontecer. Ou seja, iríamos ter um mundo melhor dali para a frente. Claro. Após a Guerra Fria, onde a América saiu... Fim da Guerra Fria, que tem como grande marco a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, exatamente, refere muito bem, proporcionaria, em princípio, uma coexistência internacional melhor. Ou seja, por falar em Muro de Berlim, Samuel, tivemos a notícia durante a tarde hoje que morreu esse Helmut Kohl, já que estamos com a mão na massa. Desconhecia completamente. Li há bocadinho no Jornal Público, creio eu, que foi o homem que uniu a Alemanha, certo? E que é um dos grandes responsáveis por essa queda do Muro de Berlim, não é? Mas estávamos a falar... Mas antes de continuar, portanto, gostaria de mencionar duas obras de referência. Porquê? Porque estes dois livros ajudam-nos a fazer a ponte para o mundo do pós-Guerra Fria e explicam as nossas percepções, pelo menos as dominantes, as mais comuns, percepções ocidentais. Há que referir isto, porque o mundo islâmico e a China e a Rússia e a África olham para a região e olham para estes problemas por outra lupa ou por outro binóculo, se quiser. Claro. Mas estes livros ajudam a formatar a presente percepção ocidental sobre estas coisas. O primeiro livro é O Fim da História e o Último Homem, de Francis Fukuyama. O segundo livro é O Choque de Civilizações, de Samuel Huntington. Ou seja, explicando isto melhor, a quando da queda da União Soviética em 91, não faltou quem viesse profetizar que tínhamos chegado ao fim da história. E para os escultores desta tese, desenvolvida por Fukuyama no seu livro, primeiro ele escreveu um artigo e depois desenvolve o artigo no livro, ou vice-versa, mas penso que primeiro é o artigo e depois é que aparece o livro. O mundo, agora, sob a influência da superpotência democrática americana, dirigia-se para uma globalização ou hegemonização política. A democracia e os mercados abertos difundir-se-iam por toda a parte. E o capitalismo liberal tornar-se-ia o único sistema económico possível e os conflitos desapareceriam ou seriam controlados. Esta é a tese mais sumária possível que eu consegui... Sobre esse livro, O Fim da História e o Último Homem. Sim, de uma forma muito resumida. Este livro é muito interessante. Mas se esta tese do fim da história proclamava, por um lado, que o confronto entre as mundivisões estava destinado ao declínio, sendo substituído por uma unanimidade democrática, liberalista, exportada pelo Ocidente, esta tese também sugeria, por outro lado, que as guerras preventivas e as intervenções militares humanitárias, de tutela de direitos humanos e fundamentadas na responsabilidade de proteger, eram necessárias para conservar a paz mundial e para exportar democraticamente este pensamento único. O tal polícia do mundo, não é? Exato. Porém, para se compreender
Sim, Samuel. A finalidade desta tese temos que relacionar com o outro livro. Ou seja, para fazer triunfar este pensamento único, seria necessário um determinado suporte doutrinário, que veio a ser facultado, entre outras obras de referência, pelo tal choque de civilizações teorizado por Samuel Huntington. Ou seja, quanto ao fim da história, obviamente, e na perspectiva a que eu di, não é apenas o Islão político que é o antagonista do Ocidente, mas a China e a Rússia também, porque temos que partir da constatação de que a Federação Russa ainda não deslocou, em substância, de uma certa forma autocrática de governo, ou seja, ainda não é, e se calhar não vai ser nos tempos mais próximos, uma democracia liberal. Idem aspas, a China. Ademais, houve quem tenha entendido que o choque de civilizações entre o Ocidente e o Islão, como proposto pelo Samuel Huntington, era, de uma certa forma, um instrumento de apoio moral para, após o fim da Guerra Fria, se substituir o comunismo pelo islamismo, entendendo-se aqui o islamismo como islão político, como imagem do inimigo, que temos que distinguir do islão como religião e cultura, obviamente, porque não vamos confundir coisas que não são confundíveis. Quando eu faço estas afirmações aqui no seu programa e quando falo com os meus amigos a propósito destas coisas e com os meus colegas, eu faço um esforço, e eles também normalmente aderem a isto facilmente, que o islamismo é o islão político, mas que o islão como religião e cultura é algo substancialmente diferente. Esta questão do choque das civilizações entre o Ocidente e o Islão, para alguns críticos e para alguns especialistas, veio justificar, de certa forma, uma corrida americana ao armamento e, intencionalmente ou não, veio criar uma atmosfera favorável para mais guerras intervencionistas, o que causou à data um debate muito grande nos meios estratégicos dos Estados Unidos. Em suma, moldava-se o mundo pós-Guerra Fria como uma guerra cultural entre diferentes grupos civilizacionais. Mas como o tempo é curto e nós temos que andar para a frente, eu não sei as perguntas que o António me vai colocar, nem os desafios que me vai fazer. Vamos falando, não é? Eu tenho que ir avançando, não é? Claro. Mas podemos já afirmar, apesar da história às vezes levar muitas décadas a fazer-se, mas num olhar retrospectivo, e eu penso que já podemos afirmar que os acontecimentos vieram demonstrar que a tese de Fukuyama ainda não vingou e que a geografia ainda é muito importante como elemento fulcral das relações internacionais e da geopolítica. Ou seja, eu acredito que, não obstante estarmos no século XXI e o Fukuyama já ter escrito este livro há cerca de 30 anos, as nações ainda combatem por poder e por território. Não combatem por causa da globalização, não combatem para impor um modelo liberal e não combatem para difundir direitos humanos. Eu penso que ainda se combate pelos recursos, não é? Pelos recursos mais básicos e por aqueles atributos do poder internacional, poder e território. Claro. Ou seja, a tese de Fukuyama, quanto a mim, ainda não vingou. Não obstante, a tese é importante porque foi uma tentativa séria dos neoconservadores norte-americanos, se bem que precoce, para refazer a narrativa da Guerra Fria à luz do colapso do comunismo na Europa, não é? Do comunismo e do socialismo. E então chegámos a um ponto, segundo Fukuyama, que é este. O Ocidente seria então pós-histórico, ao passo que o resto do mundo se encontrava ainda na fase histórica. Bem, houve muitas críticas à tese de Fukuyama, mas eu só destaco duas. A primeira crítica é que o fim da história era um esquema fortemente etnocêntrico e que não reconhecia os problemas sérios que afetavam os Estados ocidentais, supostamente liberais, designadamente os da Europa do Leste e da América do Sul, ainda longe da perfeição democrática. É fácil entendermos que em países que saíram recentemente daquela influência que se fazia sentir da antiga ex-URSS
sobre os países que estavam para leste da Alemanha, as coisas ainda não funcionam na perfeição como funcionam hoje em dia. Basta ver que há países que, nomeadamente na Hungria e eventualmente na Polónia, que estão a debater-se neste momento contra orientações de Bruxelas relativamente às agendas das migrações e às agendas do direito de asilo. E, por outras razões, também não poderemos ainda, se calhar, considerar que certos países da América Latina e da América do Sul encaixam neste paradigma de democracias liberais como elas foram desenhadas pelo Fukuyama, não é? Uhum. Portanto, essa era uma das críticas que se lhe fazia. A segunda crítica, que eu acho que é mais pertinente, tinha a ver com o exagerado otimismo da tese. Ou seja, supostamente o mundo ia ficar melhor, mas na prática nada fazia crer que o declínio da ideologia marxista-leninista e o suposto avanço do liberalismo político e económico viesse a conduzir à diminuição das guerras e das tensões internacionais. Olhando para o globo, olhando para o nosso planeta e para os atores na cena internacional, na perspectiva que temos hoje, facilmente se compreende que este otimismo do Fukuyama era francamente exagerado, não é? Até porque ninguém estava à espera do 11 de setembro, não é? Exatamente, lá chegarei. Mas agora, se quisermos dar um passo em frente, temos que nos situar numa outra questão. É que o acontecimento que marcou oficialmente o início de uma nova ordem mundial, após esta fase da Guerra Fria, foi a invasão do Kuwait pelo Iraque de Saddam Hussein. A primeira invasão? Sim, ok. Sim, a primeira, que deu origem à primeira Guerra do Golfo, não é? Era isso em termos práticos, e então, em termos práticos, para a administração do presidente Bush pai, porque temos um Bush pai muito mais experiente na condução da política multilateral e da política internacional, e temos um Bush filho que se precipitou naquela questão iraquiana, a que voltaremos mais à frente. Esta nova ordem era um mundo dos Estados Unidos, aliados àqueles que os quisessem seguir ou que aceitassem as premissas dessa nova ordem. E quaisquer alterações a essa ordem geopolítica desfavorável aos Estados Unidos e aos interesses do Ocidente eram consideradas agressões fora da lei que não podiam ser aceites. A nova ordem de Bush, e que veio a ser desenvolvida mais tarde pelos neoconservadores americanos e ainda está a fazer escola nos dias de hoje, iria fazer assentar a política externa nos conceitos a que já nos habituámos a falar, como seja os da alteração de regime, a hegemonia benevolente, unipolaridade, prevenção, excepcionalidade americana, etc., que se vieram a tornar imagens de marca da política externa da administração do Bush filho também, como bem constatamos. Não obstante, à data, o pai Bush, como eu disse, bem mais experiente e bem mais acautelado pelos seus consultores, optou por expulsar apenas Saddam Hussein do Kuwait, mas deixou-o no poder, embora enfranquecido e sujeito a um conjunto de sanções difíceis de cumprir. Não obstante, esta primeira guerra do Golfo foi a oportunidade perfeita para o complexo militar industrial americano se legitimar e definir a situação fluida do pós-Guerra Fria, recorrendo a expressões como o Estado espária, os foras da lei nucleares, referindo-se ao Iraque, ao Irão, à Líbia, à Síria, à Coreia do Norte, etc. Ou seja, preparando o terreno para um mundo com o qual nós estamos em contacto agora todos os dias pela televisão e pela... E é desse mundo que eu quero falar, mas tenho aqui uma brevíssima pausa agora para os compromissos comerciais e já falamos outra vez, José Manuel, não desligue, está bem? Estamos a falar com José Manuel Castro Lousada aqui sobre questões geopolíticas e também vamos abordar a questão do terrorismo mais à frente no programa Café Duplo desta sexta-feira na Rádio Santiago. Estávamos então a entrar na questão... Do 11 de setembro de 2001. Ok, que a partir daí o mundo nunca mais foi o mesmo, não é? Nunca mais foi o mesmo, embora o terreno já estivesse a ser preparado. E que veio contrariar de facto todo esse livro que nos está a falar do fim da história, não é? A história afinal de contas não acabou, não tinha acabado. Veio contrariar esse, mas veio dar força ao choque das civilizações, não é? Exatamente, que é o que estamos a viver agora, não é? Para alguns tratadistas para outros não. Consideram que não há verdadeiramente um choque de civilizações se
pensarmos no Islão moderado no seu todo, mas que existe, sobretudo, um conflito intra-islâmico sobre a legitimidade do poder, não é? E é esse conflito intra-islâmico, essas guerras todas ali no Médio Oriente, que tem dado origem a este fluxo migratório desta gente toda que tem vindo por aí, que se mata ali pelo Mediterrâneo fora, Zé Manuel? Não, como estávamos sim e não. Não porque há interesses específicos dos vários atores regionais que não têm a ver diretamente com esta dicotomia Médio Oriente e Ocidente. Mas obviamente que também há fatores externos que foram disputados pela intervenções dos Estados Unidos e de outros países que os acompanharam, umas mais legítimas do que outras. Repara, hoje em dia debate-se muito a questão do 11 de setembro de 2001, porque ela necessariamente foi muito analisada e discutida. E hoje até se pode dizer que há um grande consenso sobre a matéria, e o consenso assenta no seguinte, que o ataque ao Afeganistão dos Talibã, porque davam guarida à Al-Qaeda que atacou o território norte-americano, não é? Foi uma resposta legítima e compreensível sob o ponto de vista do direito internacional. Aliás, ela estava estribada e bem estribada no direito internacional vigente. Mas que o ataque ao Iraque foi excessivo, desde logo, porque não existiam as tão faladas armas de destruição em massa, não é? Que nunca foram encontradas. Sim. Mas também por outra razão muito mais importante, porque a desarticulação do regime batista de Saddam Hussein veio alterar radicalmente o equilíbrio geopolítico no Médio Oriente a favor do Irão, que até 2000, 2001, 2003 estava relativamente bem repartido entre xiitas e sunitas, não é? Portanto, este erro estratégico foi muito referido entre nós pelo general Loureiro dos Santos, nos seus livros, nos seus artigos nos jornais, nas suas intervenções televisivas, se nos recordarmos. Que erro estratégico é que está a falar? Foi desequilibrar o balanceamento geopolítico entre xiitas e sunitas naquela região. Repara, o Iraque, quando era governado pelo Saddam Hussein era sunita, não é? Mas a população iraquiana estava na proporção de 3:1 entre xiitas e sunitas. Uhum. Após a desarticulação do governo e das instituições montadas por Saddam Hussein, há ali um vazio de poder muito grande, e esse vazio de poder foi ocupado pelos xiitas, não é? Portanto, que neste momento são altamente influentes nas instituições iraquianas e conseguem até projetar poder para o lado de cá em direção à Síria e conseguem quase apoiar por terra o Hezbollah do Líbano, não é? Portanto, esta projeção de poder no tempo de Saddam Hussein era praticamente inexistente. Se os iraquianos, por exemplo, queriam apoiar o Hezbollah, tinham que o fazer por via aérea ou por outra via qualquer. Neste momento não há. Um dos objetivos geoestratégicos que Teherão procura atingir na região é criar um corredor xiita que vá desde o Irão até quase ao Mediterrâneo, até à fronteira libanesa, e, se possível, até Beirute, não é? José Manuel, para o comum dos mortais que não está muito por dentro destas questões dos xiitas e dos sunitas, estamos a falar assim, grosso modo, de quê? Assim como se estivéssemos a explicar uma criança de 10 anos, vá lá. O Irão, eu penso que andará por volta dos 70 milhões de habitantes. Uhum. E desses 70 milhões, talvez a grande maioria é seguramente xiita. Não quer dizer que sejam todos, mas tem bastante peso. Agora, no mundo muçulmano, no máximo 20% serão xiitas e o remanescente 80%, ou mesmo 80 e tal por cento, serão de matriz essencialmente sunita. E porquê que o Irão não se entende com a Arábia Saudita? Isso é uma história complexa, mas eu penso que presentemente, após a Revolução de 1979, que derrubou o Shah Pahlavi, não é? Uhum. E que levou o Ayatollah Khomeini ao poder,
eu penso que o grande desafio que o Irão coloca aos sauditas, para além da questão emergente daquele cisma muito antigo que se deu quando foi da questão sucessória do profeta Maomé, neste momento o grande desafio, eu penso nas minhas reflexões modestas e humildes, que é este, é que o Irão xiita pretende demonstrar ao mundo muçulmano que uma república islâmica como a deles é compatível com o Islão. Ou seja... Os xiitas são os que se consideram descendentes de Maomé, não é? Ou são os outros? Descendentes do Maomé são eles todos, não é? As linhas sucessórias e estes tipos é que conflituam. Aliás, o primeiro período do Islão, logo a seguir ao falecimento de Maomé, é caracterizado por uma guerra civil que tinha no seu ADN uma grave crise sucessória, não é? Uns diziam que devia ser um, outros entendiam que devia ser outro, e daí aquelas teorias que emergeram do lado dos xiitas sobre os imãs ocultos, sobre uma prevalência muito grande que se dá ao clero, em detrimento da quase inexistência do clero no xiismo, no sunismo, aliás, retifico. Há diferenças. Mas, Manuel, porquê é que se diz que, sendo a Arábia Saudita um aliado importante dos Estados Unidos, porquê é que se passa a vida a dizer que eles que são os grandes financiadores do terrorismo? Porque, efetivamente, deve haver elementos para se afirmar com relativa clareza que algumas personagens, não digo que fosse diretamente a Casa Real, mas algumas personagens sauditas financiaram efetivamente grupos que pretenderam alterar a correlação de forças na Síria e no Iraque, não é? E o mesmo aconteceu com o Qatar e o mesmo aconteceu com o Irão. Eles, de facto, estiveram todos envolvidos. Aliás, depois de 2003, depois do regime de Saddam Hussein ser desarticulado completamente e com aqueles indivíduos todos que governeciam as várias instituições do Estado passaram à clandestinidade e ficaram sem modo de vida e formas de angariar a sua subsistência das suas famílias, aqueles indivíduos, muitos deles acabaram por se integrar na insurgência. Mas a insurgência contra os Estados Unidos da América no Iraque, naquela altura de 2005, 2006, 2007, não era apenas de matriz sunita, que mais tarde veio dar origem à Al-Qaeda do Iraque, que é hoje o Estado Islâmico, e essas coisas todas. Havia também insurgência de matriz xiita fomentada pelo braço externo dos serviços secretos do Irão, os tais guardas da Revolução. E o que é que se passa, Zé Manuel, e o que é que se passa ali no Qatar e porquê agora toda esta complicação que tem vindo a ser noticiada há cerca de uma semana ou duas? Eu já vi por aí bons pensadores e bons analistas sintetizarem a questão do Qatar como uma espécie de delito de opinião, uma espécie de heresia, não é? E quer dizer... Sim. Deixa-me lá que eu tive aqui um pequeno percalço. Tudo bem. É normal nas novas tecnologias e para quem domina pouco como eu também, não é? Pois. Mas estamos a ouvi-lo. Não, é que o pecado mais grave pelo qual o Qatar tem sido acusado e se calhar vai ser punido reside no seguinte, é que o Qatar demonstrou recentemente vontade de reconhecer que o Irão é um poder regional incontornável e que atores islamitas políticos como o Hamas na Palestina e o Hezbollah no Líbano têm uma palavra a dizer sobre o futuro do Médio Oriente. Dito isto de outra maneira, se o Qatar vier a ser castigado ou se já estiver a ser punido, é porque ousou desafiar a sabedoria convencional de que atacar o Irão, apoiar ditaduras militares e reprimir o islamismo político é a estratégia certa para a região. Ou seja, para os governos da Arábia Saudita, para Israel e para os Estados Unidos, este pensamento divergente não é apenas indesejável, é uma heresia. E é por esta razão que o Qatar
está a ser discriminado positivamente e se fala num bloqueio que aparentemente não vai ter bons resultados, porque o Parlamento turco já passou legislação que permite a colocação de tropas da Turquia no Catar, para o caso ser necessário. O Irão já se disponibilizou a ajudar em ajuda alimentar e se calhar mais do que isto, pretenderá aproveitar esta situação complexa e pantanosa para atrair um bocadinho mais o Qatar para as suas teses e para a sua área de influência, o que não será muito fácil porque o Islão como já vimos, de matriz essencialmente xiita e o Qatar é estruturalmente é uma monarquia sunita, não é? Até os Houthis do Iémen vieram declarar o apoio ao Qatar e até indivíduos da Al-Qaeda que são oposição ao regime de Assad na Síria vieram dizer que o Qatar não pode ser ostracizado e que estão com eles. Portanto, está a haver aqui novos alinhamentos regionais em perspectiva e... Na sua opinião, este movimento de pessoas a virem por aí fora, a atravessarem o Mediterrâneo e não só, vai continuar? Sim. António, vai continuar se não se lhe puser fim, não é? Mas não estou especialmente habilitado para dizer sim ou se não, porque não conheço que políticas é que os Estados-membros estão a tomar ou estão a ponderar tomar relativamente... Se vai continuar no sentido de, digamos, esta guerra que está atualmente a ter mais incidência na Síria e no Iraque. Digamos, isto está para durar da maneira como analisa as coisas, da maneira que vê. Eu penso que a questão iraquiana vai entrar numa fase nova, vai entrar na fase pós-ISIS. Isto é o que eu penso, fazendo uma síntese do que é que dizem alguns comentadores internacionais nos blogs e nas revistas em língua estrangeira que a internet nos traz hoje em dia para os computadores. E o que é que vai mudar no Iraque? Designadamente, o Kurdistão iraquiano agendou um referendo para 25 de setembro. E não é um referendo sobre a autonomia, é um referendo sobre a independência. Não sabemos até que ponto é que o que é que dali vai sair, não é? Agora, uma coisa é certa, o Iraque, apesar de ter uma população mais ou menos repartida, não de forma equilibrada, mas entre xiitas, sunitas e curdos, está em risco de se fragmentar. E esta iniciativa referendária para discutir a questão da independência é o primeiro passo nesse sentido, porque o Kurdistão não é uma região qualquer, aquilo tem petróleo e gás natural que nunca mais acaba, ali na região de Erbil, na região de Mossul e tal. Claro que aqueles indivíduos querem ter uma palavra a dizer, vá lá. Querem ter uma palavra a dizer e apercebi-me na semana passada ou nos últimos dias que o gigante russo da energia, o Rosneft, que celebrou um acordo de compra de petróleo com o Kurdistão, quer dizer, mas isto sob o ponto de vista da autoridade soberana de um Estado que tem o governo em Bagdade, tem muito que se lhe diga. Então um país terceiro, uma entidade internacional contrata, faz um negócio desta magnitude com uma região que supostamente não tinha legitimidade política para fazer. Eu penso que seria mais pacificador para o futuro do Iraque que um negócio desta dimensão tivesse sido celebrado com o governo legítimo de Bagdade, está a ver? Uhum. Mas não, o negócio foi feito entre a Rússia, se a notícia que eu li está correta, e as autoridades de Erbil, lá no Kurdistão iraquiano. Ou seja, o Putin não brinca em serviço, não é? O Putin não brinca em serviço e o Barzani está a esticar muito a corda, porque se estivesse no poder ainda o Saddam Hussein, esta coisa era tratada de uma maneira. Como o poder em Bagdade, presentemente, apesar de estar altamente influenciado pelos xiitas e pelo Irão, etc., etc., é mais fraco, o Barzani permitiu-se esta iniciativa, não é? Portanto... Uhum.
José Manuel, o tempo está a voar. Eu gostaria somente, agora quase para terminarmos, temos para aí uns 3, 4 minutos, que abordássemos um pouco a questão, digamos, de Israel ali no meio de toda esta confusão, não é? É originar ainda mais confusão também, não é? Pois. A situação de Israel mantém-se mais ou menos estável nos últimos tempos. O que é que Israel procura a todo custo? Procura a todo custo enfraquecer os Estados em redor, mesmo fazendo parcerias limitadas relativamente a certas áreas da cooperação com Estados árabes, desde que a sua segurança e defesa fiquem relativamente asseguradas. O Irão é o grande inimigo de Israel? Não na linha da frente. O grande inimigo de Israel na primeira frente da batalha é o Hezbollah, não é? Como sabemos. Aliás, em todas as guerras que Israel travou desde a criação do Estado judeu, aquela em que teve mais dificuldades e onde até foi batido em certas componentes e em certos aspectos, foi a guerra que travou em 2006 com o Hezbollah. Portanto, daí a necessidade de fragmentar o poder daqueles Estados ali à volta, que podem, de alguma força, de alguma forma, apoiar movimentos de resistência contra o Estado judeu e contra as políticas que vem desenvolvendo. E por isso é que a questão dos Montes Golã é importante. O Netanyahu e outros ministros já vieram dizer e tentar, ainda durante a administração Obama, que a anexação dos Golã fosse consumada e fosse legitimada pelo direito internacional e pelas Nações Unidas, mas ela não foi reconhecida. Portanto, nesse aspecto, o Obama travou, a União Europeia travou, e os Estados da região também disseram que era prematuro de discutir a questão e que, além disso, havia resoluções das Nações Unidas sobre aquela matéria e o teor dessas resoluções deveria ser tido em consideração, deveriam ser repristinadas e não se devia abdicar da solução dos dois Estados, não é? Portanto, Israel tem um problema de segurança, efetivamente. E o inimigo que está na linha da frente, além do Hamas e da autoridade palestiniana, etc., é efetivamente o Hezbollah, que lhe causou grandes amargos de boca durante o ano de 2006, não é? Agora, claro que o Irão é o parceiro estratégico de eleição do Hezbollah e por isso é que Israel e a Arábia Saudita não podem pactuar com o crescente xiita concebido pelo Irão no sentido de projetar poder terrestre através do território iraquiano e da Síria até chegar ao Líbano, percebe? E por isso é que eles querem abalroar este projeto a todo o custo e por isso é que fazem uma pressão imensa, tanto o lobby de Israel como o lobby saudita, junto dos Estados Unidos da América, para no leste do Iraque, no oeste do Iraque, na região de Anbar e no leste da Síria, criarem ali uma entidade sunita que de alguma forma vai interromper esta projeção de poder do Iraque até o Mediterrâneo. É este o fito da estratégia de Israel e da Arábia Saudita, assim, de uma forma mais perceptível para quem nos está a escutar, não é? Mas, Amália, estamos no final do nosso tempo, o tempo voou, haveria muito mais para conversar. Ficará para uma próxima oportunidade. Eu vou agradecer a sua participação. Foi uma experiência nova para mim, isto foi a minha primeira vez. Suponho que sim. Claro, há sempre uma primeira vez também, não é? Sim. Pronto, a gente vai se mantendo em contacto. Eu vou depois colocar a gravação do programa no Facebook. Agradeço mais uma vez e envio-lhe um abraço aqui de mais. Cumprimentos para os nossos ouvintes, um grande abraço para o António e a minha disponibilidade será permanente desde que a coisa seja acordada com devido tempo. Muito obrigado, um abraço então, depois voltamos a falar. Boa noite, um abraço e cumprimentos para todos. Muito obrigado. José Manuel Castro Lousada, um ex-oficial paraquedista, que já esteve em algumas missões, representando Portugal em terrenos de guerra, atento às questões geopolíticas e também àquela zona do Médio Oriente. Esteve um pouco aqui a tentar ajudar-nos a compreender melhor todas essas questões que todos os dias somos bombardeados nos jornais, nas televisões, nos rádios, sobre as guerras e sobre o terrorismo, e para ver se tentamos perceber um pouco esta coisa, mas quanto mais ouvimos e falamos, parece que ficamos mais baralhados, não é?
Bom, tentamos dar um contributo para que a situação, ou pelo menos para que se tente entender um pouco melhor a questão. Restam-me alguns segundos. Vou desejar a todos a continuação de uma boa noite, um bom fim de semana. Regressamos 2 a 8 dias à hora do costume. Bom fim de semana então.